Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Chegamos à lição número 9, o conflito cósmico. O verso para memorizar: por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Esse texto de Gênesis 3, verso 15, é visto por alguns, uma palavra um pouco difícil, o próprio Evangelho, né? O Evangelho sendo anunciado inicialmente, porque fala do descendente da mulher ferindo a cabeça da serpente e esta ferindo o calcanhar do descendente da mulher. Com base no texto, por exemplo, que fala do descendente, né, de Abraão, né? Então, em que todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa referência aqui é de fato a pessoa de Jesus, né? Então, depois que Adão e Eva pecam, o Satanás, ele vê solidificada ainda mais a sua acusação de que Deus é um tirano. Ele fala, bom, agora eu tenho autoridade sobre este planeta aqui, porque Adão e Eva fizeram a minha vontade, sou eu que governo aqui a partir de agora. Mas Deus diz, não é bem assim, porque haverá um conflito entre você e a mulher. E haverá uma inimizade, né? Quando você tem essa conversa de Deus com a serpente, na verdade a conversa é com o diabo, porque ele estava incorporado. A serpente nunca falou, como animal, nem falaria naquela ocasião e não fala hoje. É que o diabo usou, naquele contexto da árvore da ciência do bem e do mal, aquela serpente para poder tentar Eva, né? No avanço do estudo da lição, nós vamos chegar à parábola de São Mateus, capítulo 13, em que, em uma parábola, Jesus mostra que há um conflito entre Deus e Satanás, e que os seres humanos se tornaram inseridos nesse conflito por causa da transgressão de Adão e Eva. E ali você tem a parábola do trigo e do joio, quer dizer, o fazendeiro ele planta trigo, e quando os seus funcionários observam a plantação que está crescendo, eles percebem que ali também havia joio. Não é? E você sabe que o joio e o trigo, até que chegue à maturidade, é muito difícil discernir o que é trigo e o que é joio. Mas depois, quando há o amadurecimento do grão, então percebe-se claramente o que é trigo e o que é joio. Então nós sabemos que o trigo é algo que alimenta, que faz bem para a saúde, né? E o joio, usado em grande quantidade, ele é tóxico, né? Então, qual é o sentido desta parábola? O sentido desta parábola é Jesus dá a explicação. Ele fala, olha, a semente de trigo semeada pelo Filho do Homem, o Filho do Homem é ele, representa os filhos do reino de Deus. O joio representa os filhos do maligno, né? Então, no final, no juízo final, será feita a colheita. Então, essa colheita não é feita antecipada, sabe? Esse juízo que às vezes se faz de valor de uma pessoa ou de outra, que é trigo, que é joio, e até mesmo no contexto eclesiástico, sabe? A gente tem que ter bondade, cuidado, porque às vezes alguém pode parecer que é joio e é trigo, e pode parecer que é trigo e é joio. E se na igreja a liderança atuar querendo separar o trigo do joio, pode acontecer de expulsar da igreja o trigo pensando que é o joio. E ainda que estivesse expulsando da igreja o joio antecipadamente, antes do juízo final, pela influência, pela amizade que ele tem com o trigo, pela convivência, pode ser que algum trigo também seja removido. Então, é melhor esperar o dia da colheita final e não nos compete julgar as pessoas, né? Isso em termos teológicos, em não entrarmos assim em questões de disciplina eclesiástica, embora esse assunto esteja de certa forma sendo tratado aqui, né? Então, esse texto está dizendo que, olha, há o joio e foi o inimigo que fez isso. Então aqui está dizendo de um inimigo, né? Então, o inimigo contra os filhos do reino, o inimigo contra aquele que é o dono do reino, que é Deus. Então, aqui nesta parábola há uma menção do grande conflito entre o bem e o mal nos diferentes corações e nas diferentes concepções aqueles que amam a Deus e aqueles que preferem seguir as sugestões do inimigo, certo?
Muito bem, a lição avança no estudo abordando a questão da origem do conflito na Terra. Quando Deus termina a criação, em Gênesis 1, verso 31, Deus diz que tudo é muito bom. Então, maldade neste mundo não veio das mãos de Deus. Em alguns dias da criação, você percebe que o texto lá em Gênesis 1, que Deus foi dizendo, olha, e era bom, houve tarde de manhã, tal dia, e era bom. Mas quando Deus cria o ser humano ao final da criação, e todos os elementos que envolvem esse planeta, os seres que iriam habitar, ele fala, era muito bom. Então, não há nenhum traço de maldade, de erro, de ruindade naquilo que Deus fez. A acusação de Lúcifer no céu, a acusação do diabo é que Deus é tirano, que ele é cruel, que ele é mau, mas todos os atos de Deus são de bondade, e aí você tem o próprio Deus Criador. Agora, o mal vai existir aqui nesse mundo. E é isso que Gênesis 3, verso 1 a 7 vai apresentar, né? Que a Eva é tentada lá diante da árvore da ciência do bem e do mal, pela serpente, né? Eva comete alguns equívocos ali. Primeiro ela se separa do seu marido, devia ter ficado perto dele. Depois, naquilo que ela está contemplando no jardim, ela percebe que está em frente da árvore da ciência do bem e do mal. E a serpente começa a entabular uma conversa. A serpente nunca havia falado, ela devia ter parado já para perceber que era algo anormal. Ela estava em frente da árvore da ciência do bem e do mal, uma serpente falando. Depois a serpente começa a dizer assim, olha, é de nenhuma árvore do jardim que vocês devem comer. E ela dá atenção e fala, não, é só desta árvore aqui. E aí então o diabo, incorporado na serpente, fala assim, olha, Deus diz que vocês não vão morrer, certamente, Deus diz que vocês vão morrer, certamente vocês não vão morrer. E aí entre a autoridade divina e a sugestão do diabo, Eva prefere ficar com aquela sugestão. E é a partir daí que o mal entra neste planeta. Veja, em Gênesis 1, Deus disse que tudo era muito bom. Moisés escrevendo, Deus disse, Moisés escreve, era tudo muito bom. Mas a partir de Gênesis 3, já não é tudo muito bom mais, né? Muito bem. A lição estuda Ezequiel capítulo 28, versos 12 a 19 e Isaías 14, versos 12 a 15. Esses textos aqui falam de Lúcifer no céu, querubim ungido, a expressão usada em Ezequiel capítulo 28, ele está na presença de Deus, no Éden, lá no céu, não é? Mas ele se exalta pela sua sabedoria, pela sua beleza, e o texto do verso 17 de Ezequiel 28 vai mostrar que ele é lançado do céu, né? Alguns autores veem apenas Ezequiel 28 e Isaías 14 como os textos que falam da rebelião de Lúcifer no céu e a sua consequente queda, né? Então, mas aí tem Apocalipse 12, a gente vai ler um pouquinho, estudar um pouquinho mais à frente esse texto, né? Mas então esse querubim ungido, bom, mas você fala, mas ali o texto que tem ali, pastor, fala do rei de Tiro, mas é pelas referências que são dadas, que ele está no jardim de Deus, que ele é um querubim ungido, que ele é lançado de lá, isso transcende apenas a maldade do rei de Tiro. Isso aí facilmente você vê que aquilo que é tratado aqui no contexto do rei de Tiro é uma referência direta ao que acontece no céu, né? Isaías 14, versos 12 a 15, lá também fala de alguém que quer ser semelhante ao Altíssimo, né? E que essa estrela da alva, aí ela também cai, né? E por fim, lá no verso 15, vai dizer que ela é lançada para o inferno. Vejam, os dois textos falam, de certa maneira, da exaltação de um ser, e os dois textos falam que este ser acaba por ser expulso, né, do céu, de ser expulso da presença de Deus. Então, esse querubim que é citado em Ezequiel 28, se você vai para o contexto do santuário aqui na terra, você tem aqueles querubins colocados lá em frente a Shekinah, né, sobre a arca ali, né, cobrindo a arca. Então, você tem a realidade é da presença de Deus, né? Então, o que Ezequiel 28 está tratando, Isaías 14 está tratando, é de um ser que, de alguma forma, se envaidece pela sabedoria, se envaidece pela sua beleza, quer ser semelhante ao Altíssimo, estabelecer um reino no norte. Quer dizer, é um ser que esquece que é criatura,
e quer ser semelhante ao Criador, né? Muito bem, e nós chegamos então a São Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Você tem ali Jesus sendo tentado no deserto. Jesus vai para ter comunhão com Deus durante 40 dias. Ao final deles, o diabo se aproxima dele com as suas tentações e apesar de vir com toda a sua aparência, o seu brilho, ele demonstra quem ele é quando ele fala: se tu és o Filho de Deus. Então ele começa questionando se Jesus de fato é o enviado de Deus. E aí ele tem algumas sugestões para Cristo, né, nas suas tentações, para que Cristo transforme as pedras em pães, para que Jesus se atire e Deus o proteja. Por fim, ele diz que Jesus poderia receber o reino, os reinos deste mundo, se o adorasse, né? Eu poderia focar com você com o fato de Jesus transformar as pedras em pães. Ele tinha autoridade para isso, mas seria uma independência do plano divino, e nós também não podemos agir de forma independente de Deus. Quando o diabo fala para ele que se lance dali, então seria uma super dependência de Deus, provar, tentar a Deus. Isso também não é nosso papel, nos colocarmos em situações difíceis em que Deus seja colocado numa situação em que ele tem que fazer algo por nós para demonstrar que ele é Deus. Isso não é sabedoria da nossa parte. Por fim, então, o diabo se coloca como governante desse mundo, proprietário deste mundo, e que ele poderia oferecer a Jesus os governos, os impérios, os reinos, que nunca deixaram de pertencer a Cristo. Eu queria focar com você um pouquinho na segunda tentação, sabe? Porque o diabo vai citar o Salmo 91, verso 11, diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, verso 12, e eles te sustentarão nas suas mãos. Por que eu estou mencionando esse texto? Porque o diabo ele é capaz de pegar um texto bíblico e usar para tentar um ser humano, para tentar o próprio Jesus. Você consegue acreditar nisto? E quando ele pega esse texto bíblico, ele tira uma parte do texto. A parte que diz em todos os teus caminhos, ele tira quando cita para Jesus. Até que ponto o diabo pode chegar? Pegar um texto bíblico, alterar, suprimir e tentar levar o próprio Criador, aquele que por meio do seu Espírito inspirou os profetas a escrever a palavra de Deus. Mas eu ainda quero mencionar a você a última tentação, sabe? Porque eu acho um disparate, uma vergonha, sabe assim? Um descalabro, um descaramento do diabo, porque ele sempre quis ser o Criador, né? E agora ele pede para o Criador, segundo o texto que está em Filipenses capítulo 2, o texto de São João capítulo 1, versos 1 a 3, nós já estudamos que Jesus é Criador, Hebreus capítulo 1, né? São tantos textos na Bíblia que mostram que Jesus é o Criador, o Verbo, né? Aquele que atuou na criação deste planeta, dos seres humanos, aquele que na viração do dia ia conversar com Adão e Eva no paraíso e deixou de fazê-lo depois que eles foram expulsos do jardim do Éden. Muito bem, mas o diabo tem um descaramento de falar para Jesus: olha, você me adore. Se você me adorar, eu te dou esses reinos. E em Lucas capítulo 4, ele fala: esses reinos me foram dados, esse governo me foi dado. Que dado? Deus nunca deixou de ser dono desse planeta. É por isso que em Gênesis capítulo 3, Deus vai dizer assim: olha, haverá inimizade entre ti e a mulher, o descendente da mulher. E aí você tem a inimizade. Lúcifer tentando a Jesus. A criatura pedindo para o Criador o adorar. É um absurdo, né? Eu fico a pensar como que o pecado altera a noção do indivíduo, né? E Lúcifer viveu com esta realidade, né? Muito bem, então tem que ver ali com um grande conflito, né? Agora, a lição de quinta-feira trata desse contraste entre Jesus e Satanás. São João 8, verso 44, vai dizer que Satanás é homicida desde o princípio, que ele é mentiroso, que ele é o pai da mentira, né? Quando ele faz isso, ele faz aquilo que lhe é próprio. E ele diz que ele é pai daqueles que estão
num embate contra Jesus, semeando a maldade e tentando induzir as pessoas contra o próprio Cristo, que traz a verdade, a salvação, a vida eterna. Contraste também apresentado em Apocalipse 12, porque fala que houve batalha no céu, Apocalipse 12, versos 7 a 9, e que o dragão, né, o diabo, a antiga serpente, ele foi expulso do céu. Então, alguns autores veem esse texto dos versos 7 ao verso 9 como um conflito de ideias que acontece após a morte de Cristo na cruz e o diabo, enfim, sendo impedido de ter acesso ao céu e fazer qualquer tipo de acusação contra Deus. Muito bem, aqueles que entendem que esse texto aqui tem uma referência histórica do conflito que aconteceu com Lúcifer no céu, antes de Adão e Eva pecarem, não é? Muito bem, nesse contexto, certamente, com a morte de Cristo na cruz, fica estabelecido o plano da salvação. A morte de Cristo na cruz não somente é para salvar o ser humano, mas ela também respinga em todo o universo, porque a grande acusação do diabo é que Deus é cruel, tirano, né? Governa de uma maneira dura, né? Todos os seres que ele criou, que Deus não é amor, né? E que ele não dá liberdade, né? Mas quando Jesus, o Criador, toma a forma humana e se permite ser colocado na cruz do Calvário, e a criatura, então, inverte as posições, e ela é quem coloca o Criador na cruz, fica claro perante todo o universo a grande verdade, que Deus é amor. A partir daí eu fico me perguntando, para que o diabo poderia ter acesso ao céu? Que argumento ele teria para continuar acusando Deus de um mau governador, de um tirano? Ele não teria mais como fazer isso. Ficou esclarecido diante de todo o universo de que Deus é amor. Por fim, o texto de 1 carta de São João 3, verso 8 diz: para isso se manifestou o Filho do Homem, né, para desfazer as obras do diabo. Então Jesus falou: eu via Satanás sendo lançado como um raio para a terra. Jesus falou: agora será expulso o príncipe deste mundo. Em todos esses textos bíblicos que nós estudamos, mostra que começou um conflito no céu entre o bem e o mal. Que esse conflito se estendeu para a terra, mas existe uma grande verdade. O grande Deus Criador, Todo-Poderoso, Deus de amor, Ele é vencedor. E os que estiverem em Cristo serão mais do que vencedores. Por favor, faça a escolha correta, não cometa o equívoco que Eva cometeu. Escolha acreditar num Deus de amor, de bondade e que trouxe a salvação para todos nós. Vamos fazer uma oração? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Abençoe para que nós possamos entender bem este assunto como alunos e professores e que nós sejamos preparados para o dia da volta de Jesus, quando não mais iremos conviver com nenhuma tentação. E, por fim, esse conflito vai terminar, não só com a expulsão do diabo do céu, mas com o seu extermínio definitivamente e eternamente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.